Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos entender a diferença entre posse, propriedade e detenção. Qual o motivo desta classificação? O primeiro deles, a força do elo existente entre o sujeito e a coisa. Segundo motivo da classificação, qual destas três relações entre sujeito e coisa merece resguardo pelo ordenamento jurídico? Em outras palavras, qual destas três relações será resguardada em caso de ameaça, turbação ou esbulho ao possuidor legítimo da coisa? Vamos lá. Detenção. A detenção é o elo mais fraco desses três. A detenção, artigo 1198 do Código Civil. A palavra-chave para você não esquecer a detenção é: a detenção envolve subordinação. A palavra-chave, subordinação. O detentor, ele comporta-se como possuidor. Objetivamente falando, o sujeito que olha o detentor, ele pensa que o detentor é o possuidor. Vou dar dois exemplos. Para coisa móvel, seria o caso de um motorista. O motorista, enquanto sozinho no veículo, indo buscar, por exemplo, seu empregador, ele apresenta detenção. Porém, as pessoas, quando olharem, vão pensar que ele é o possuidor, porque ele está dirigindo o carro sozinho, ele tem a relação física com a coisa. As pessoas não sabem se ele tem o ânimo sibiabende, se ele tem a intenção de ter a coisa. Como segundo exemplo da detenção, para bem imóvel, a gente poderia dar o exemplo do caseiro, aquele caseiro do sítio, por exemplo. O proprietário vai ao sítio 2 vezes ao ano, porém, no resto do ano, o caseiro lá está comportando-se como possuidor do bem. Segunda classificação, posse. A posse do 1196, o que a gente extrai desse artigo? Que a posse, elo este inclusive de grau intermediário entre detenção e propriedade, a posse ela será observada quando o sujeito exercer em relação ao bem um dos direitos inerentes ao proprietário. Portanto, possuidor é aquele que usa o bem, goza, frui. Gozar e fruir são sinônimos. Dispõe ou reivindica. O possuidor legítimo, por exemplo, ele tem o direito de reivindicar. Um locatário que se encontre num caso de iminente ameaça ao seu direito de usar o bem, ele terá um resguardo do ordenamento jurídico para que o bem não mais se encontre em situação de ameaça. Um locatário que seja turbado em parte do seu terreno, ele terá o respaldo do ordenamento jurídico, diferentemente do caso do detentor. Por último e não menos importante, o proprietário. Quem é o proprietário? O proprietário apresenta os 4 clássicos direitos do artigo 1228. O proprietário pode usar o bem, entenda, usar o bem. Usar o bem seria usar no sentido de atingir a finalidade daquele bem. Então, se você tem uma casa, você mora na casa, você atinge a finalidade do bem. Gozar, fruir, que é o segundo direito exposto no 1228, gozar, fruir, haver frutos, essa é a ideia. Então, você aluga o seu bem, dá o seu bem em locação, você recebe proventos daquele bem, você está fruindo. Terceiro direito lá do artigo 1228, dispor. O proprietário pode dispor, talvez esse seja o direito mais importante. O proprietário pode dispor, ele pode alienar, ele pode transmitir a propriedade, parcial ou totalmente. Por último, o proprietário também terá o direito de reivindicar o bem em caso de ameaça, turbação ou esbulho. Conclusão rápida: a detenção é o elo mais fraco existente entre um sujeito e uma coisa. A posse, grau intermediário. Em outras palavras, o possuidor ele terá direito, ele é possuidor porque ele apresenta um dos direitos inerentes ao proprietário. Exemplo, um sujeito que aluga uma casa para morar com a família dele. E terceiro, mas não menos importante, a propriedade. Grau mais forte com o bem. Apresenta os 4 direitos do 1228. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Eu vou ficar por aqui agora e até a próxima. Obrigado.